Olá, bom dia! São 5 horas e 59 minutos. Muito bom dia mesmo. Seja bem-vindo, bem-vindo ao programa Notícia de Frente, que começa agora nesta sexta-feira maravilhosa. Você está animado já para sexta, né? Com certeza, porque aqui, ó, nós estamos, afinal de contas, inúmeras notícias importantes para você nesta sexta-feira. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência. E hoje, inclusive, sexta-feira, né, um dia especial para a gente enterrar o velho e preparar o novo, que é segunda-feira. É isso aí, a primeira sexta-feira do mês de agosto. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa Notícia de Frente. Uma sexta-feira abençoada a todos. É isso aí, vamos que vamos, porque tem muito aqui para você, tá? E olha, já fica aquele recadinho especial, tem o nosso WhatsApp para você fazer aquele bate-papo, mandar a sua mensagem, a sua opinião, porque ela é extremamente importante aqui pra gente, viu? Tem aí as nossas redes sociais, pode falar conosco lá no privado, com as suas dúvidas, sugestões, e também você pode nos acompanhar pela palma da sua mão no Facebook da TV Vila Real. Vai trabalhar, não pode ficar aí parado na frente da TV, não tem problema não, viu? Coloca lá no Facebook e vai ouvindo o programa porque está imperdível. Vamos falar aqui da CPI, vamos falar também da Previdência, Covid e por aí afora. Mas antes, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito aqui das principais avenidas de Cuiabá. Vamos ver por onde começamos hoje, essa sexta-feira, bem aí na rua, aqui na capital, para ajudar você aí que vai para o trabalho daqui a pouquinho. Imagem linda da Avenida do Moinho. Olha só, o dia está bem claro hoje, hein? Chamou até atenção quando eu cheguei aqui bem cedinho e estava bem mais claro do que o habitual. O movimento já começa a ter um corpo aí, a iluminação pública ainda, né? Tá bem linda nesse momento, com os faróis dos carros, né? Uma imagem belíssima mesmo da Avenida Arquimedes Pereira Lima, mas quase sem movimento, ou seja, normal para o horário. 6 horas e 1 Você vê que menos fumaça que ontem, né? Bem menos, Ontem, né? quando você levantou colocou aquela imagem, né, mostrando bastante fumaça, era um incêndio ali na 251, né? Chapada dos Guimarães. Qual foi a proporção do incêndio, professor? Não lembro, mas só sei que... Não lembro, né? Só sei que foi um incêndio ali na 251. Eu descobri logo depois de uma reportagem, inclusive do GD. Estava bem nítida, né? A fumaça Tava. mesmo, cobrindo ali parte do céu. Olha, temos mais movimento aí agora. Estamos na Avenida do CPA. E aí, dos dois sentidos hoje, olha só o movimento. Ontem nós mostramos aqui que parecia uma cidade meio que fantasma, né? Quase sem veículos nesse mesmo horário, mas hoje não, já temos uma outra roupagem aí no trânsito dessa sexta-feira. Será que hoje os cuiabanos levantaram mais cedo para curtir já a sexta-feira, se preparando para o final de semana? Dar aquele gás, levantar mais cedo da cama na sexta-feira? Será que é o dia preferido da maioria, é isso mesmo? É, sem dúvida, né? Trincheira do Santa Rosa. Olha, nós falávamos tanto aqui em relação à sinalização e nada foi feito, hein? Meu pai, 2 meses depois das nossas cobranças aqui, estou vendo que não houve nenhum reforço aí na sinalização das principais avenidas daqui da capital. O que será que está acontecendo, hein? Poxa, você fala das faixas de pedestre? Das faixas? Sim. Mas olha, a sinalização como um todo está muito apagada, professor. Está muito apagada. E aí é um trecho muito movimentado. E outra, a cidade, a malha viária é feita também para quem vem de fora. Tem pessoas que não conhecem muito o trânsito daqui de Cuiabá. Afinal de contas, o poder público municipal tem que prefeitar e pelo menos dar uma condição segura de trafegabilidade. Tem que fazer um reforço aí na sinalização como um todo, hein? Nas principais avenidas daqui da capital, porque afinal de contas o movimento nelas é bem maior. Vamos lá, mais um giro de imagens. Tenente Coronel Duarte, mais conhecida ali como a Avenida do Shopping Popular, professor, né? Final de semana chegando ali, aumenta muito o movimento. Olha ali, cadê a faixa de pedestre? Quase, olha só, um pare ali, tá tudo bem, dá para ver, né? Mas a sinalização ali na avenida, o senhor não vê a faixa na avenida? Dividindo ali a malha viária, que isso, tá na hora, passou da hora, né? De fazer esse reforço. Mas até que uma coisa chama atenção, né? Cuiabá está um pouco mais limpa, a gente olha essas imagens, não percebe, né? Um cenário de antes, né? Com
com mais lixo aí, mais entulho, a população está se educando cada dia mais, existe um grande apelo ambiental que sempre tem que fazer parte, de fato, da nossa sociedade. Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Manter Cuiabá mais limpa mesmo, viu? Outro ponto aí do Moinho, aí por enquanto tá tranquilo também esse movimento. Eu sinto falta de muito verde aí, viu, no Moinho. Sinto muito falta, Kleber. Outro dia a gente comentou aqui do código de postura do município para dar uma melhorada aí no calçamento. Se for de responsabilidade aí do poder público, que se cumpra. Se for de responsabilidade do setor privado, idem. Todos têm que se unir e fazer a sua parte, né? As calçadas estão lamentáveis. Feia demais. Calçada é responsabilidade do proprietário. Se é uma área pública, é poder público. Se é empresarial, da empresa. Se é domiciliar, do dono da casa. Então, atenção, Secretaria do Leovaldo, faça cumprir então a legislação municipal, Kleber Lima. Isso aí, ordem pública, né? Propositando ele para a saúde, ele precisa fazer primeiro o dever de casa lá na ordem pública. Isso aí. Agora a gente tem aí um outro trecho mais movimentado. Olha a fila do ônibus, gente. Olha lá o pessoal saindo para trabalhar. Aí é um ponto em que as pessoas vêm de outras regiões, né? E pegam um outro ônibus para chegar a um outro ponto aí da cidade. O pessoal levanta bem cedinho, viu? 6 horas da manhã, 6h05, ponto de ônibus lotado. Agora subida perto aí da igreja, perto do Hospital Santa Casa, agora um girozinho para deixar a gente tontinho. Vamos ver para onde a câmera agora vai fechar no trânsito daqui de Cuiabá. Pedestre ali, bom, parece que estamos ainda novamente na Avenida da Prainha, né? Olha lá a faixa de pedestre, essa imagem ficou perfeita, olha imaginária. Só. Imaginária, Kleber. O transeunte tem que imaginar a faixa, o motorista imaginar que ele está atravessando a imaginar que ali é dever dele parar, porque a preferência é de quem? E a gente torcer para que as imaginações se sintonizem, né? E tem que rezar, ele tem que ter fé, né? Vai com fé, meu filho, vai com fé e vai, né? É bom que ali tem um monte de templo religioso, né? Deve ser uma região mais abençoada, com a graça de Deus, e vai. Luciana, eu vendo essas imagens hoje e lembrando da entrevista de ontem do comandante lá da Guarda Municipal de Várzea Grande, ele anunciou que Várzea Grande, muito em breve, estará 100% monitorada. A gente vai ter isso também daqui uns dias em Várzea Grande. E eu deixei de comentar ontem pelo tempo, mas assim, imagino que o grande desafio vai ser os dois municípios se integrarem, né? Com essa integração que eles estão fazendo de segurança pública, de incluir, eles estão fazendo em Várzea Grande. A ideia é trazer isso para fazer com Cuiabá. As cidades são conurbadas, não tem como tratar de política pública numa cidade sem a outra. Você fala do gabinete de gestão integrada. Gestão integrada. Estender para Cuiabá isso? Integrar com Cuiabá. É isso aí, gente. Bom, vamos que vamos, porque agora a gente vai dar um passeio, sabe por onde? Lá para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, porque lembra da Previdência, como não, né? Não tem nem como esquecer. Hoje, sexta-feira, pode ser um cancan lá, viu? Até porque tem emendas, inúmeras emendas. Por enquanto, apenas um deputado sinalizou que vai apresentar aí algumas emendas para a Previdência. Aquela, né, que tá difícil de desenrolar, mas dessa vez vai, viu? Não tem jeito não. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter João Fernandes, que está lá na Assembleia Legislativa. Olá, João, bom dia para você, bom dia para sua equipe, uma ótima sexta-feira. Conta pra gente, João, explica direitinho aí, quais são algumas dessas emendas, qual é o parlamentar que vai tentar modificar aí alguns regramentos? Lúdio Cabral, deputado do PT, mas eu falo disso já já, Luciana. Bom dia para você. Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma excelente sexta-feira. Sextou, que ela seja leve e abençoada, né? Bom dia também para minha equipe aqui, Valdeir Moraes e o Jean Carlos. Eu disse que eu falo já já, porque olha só, Luciana, que curioso. Quem te encontrou aqui em frente à Assembleia Legislativa, a gente que eu falo, a nossa equipe. Dá só uma olhadinha ali, Valdeir Moraes. Algumas pinturas, olha só que obra de arte. Até falei com a Verônica Raquel, nossa
nossa editora-chefe, ela falou, pode mostrar porque é lindo demais. Olha só, olha aqui, Luciana, Kleber e também professor Haroldo, algumas figuras de animais, né, algumas pinturas, a gente vê ali que foi pintado à mão mesmo. Algumas pinturas foram colocadas aqui em algumas árvores em frente à Assembleia Legislativa. Essa aqui é uma siriema, acabou de mostrar, agora o Valdeir está mostrando ali, ó, um lobo-guará. Um lobo-guará lindo demais. Pinturas lindas foram colocadas aqui em algumas árvores em frente à Assembleia Legislativa. A gente não sabe o motivo, né? O motivo, se é algum protesto, né? Se para poder mostrar a obra de arte, fazer uma propaganda, enfim. O fato é que chamou a atenção da gente. Lá para o meio também tem outras, né, pinturas, outras obras de artes que foram espalhadas, colocadas aqui no meio dessa área verde em frente à Assembleia Legislativa. O fato é que chamou a atenção da gente, pinturas lindas, lindas, lindas. Mas olha só, Valdeir Moraes, volta aqui para mim, por favor, porque a gente veio aqui em frente à Assembleia Legislativa, que está bem aqui, ó, olha só, a Assembleia bem aqui do lado, para falar de emenda parlamentar. O deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, ele apresentou ontem 7 emendas ao projeto de lei complementar, que trata da isenção da alíquota previdenciária aos servidores aposentados, incluindo os por doenças incapacitantes. O petista ele pediu vista da matéria na sessão de quarta-feira. Ela deve ser votada, então, hoje, nessa sexta-feira, né, promete ser movimentado aqui na Assembleia Legislativa. De acordo com o Lúdio, suas emendas propõem acabar com o confisco de aposentadorias e pensões em Mato Grosso. As emendas asseguram a isenção da contribuição previdenciária para todos os servidores estaduais aposentados e pensionistas também, até o valor do teto do Instituto Nacional de Seguridade Nacional, que é o INSS, né? De R$ 6.400, até 2 tetos para os inativos com doenças incapacitantes, além também de assegurar que a isenção terá início imediato. O parlamentar ele observou o seguinte, que o projeto deveria ter sido enviado pelo governador, acatando a decisão do Conselho Estadual do MT-Prev, que definiu por manter a isenção de contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas com doenças graves, até o valor de 2 tetos do INSS. Esse é o valor previsto nessa lei complementar que está em vigor hoje e o governador descumpre desde janeiro deste ano. Porém, esse projeto de lei complementar de número 38/21 acabou sendo apresentado com autoria de lideranças partidárias, com previsão de isentar os doentes graves até um teto do INSS a partir de janeiro do próximo ano. Para o conjunto dos aposentados e pensionistas, o projeto prevê isenção apenas até o valor de R$ 3.300, né? Por falar em confisco desconto da alíquota previdenciária de 14% dos aposentados, né, das aposentadorias e pensões em Mato Grosso foi proposto pelo governador Mauro Mendes em dezembro de 2019 e aprovado em votação na Assembleia Legislativa em janeiro de 2020. Portanto, hoje isso tudo deverá ser votado aqui na Assembleia Legislativa, né? Essas 7 emendas ao projeto de lei complementar, né? Emendas apresentadas e contestadas também aí pelo deputado estadual Lúdio Cabral. Portanto, essa sexta-feira deve ser um pouquinho quente aqui, né? A sexta que começou agradável, 18 graus neste momento, mas deve chegar aí aos 34 durante o dia, então deve sim ser quente, principalmente lá dentro essa sexta-feira, viu, Luciana? Volto contigo. Opa, João, obrigada pelas informações e daqui a pouquinho tem mais ao vivo contigo, hein? Obrigada por enquanto, querido. Olha só, gente, aí eu pergunto para os senhores pensadores de Mato Grosso, será que as emendas vão passar na Assembleia Legislativa? Até porque o deputado Lúdio Cabral, ele quer o seguinte, viu? Dar a isenção para todos os servidores que recebem até o teto, ou seja, R$ 6.400 e que não cobre jamais nada dos aposentados com algum tipo de doença incapacitante. E aí eu pergunto, vou começar aqui para o Kleber Lima. Kleber, com a sua experiência aí dessas questões políticas, essas emendas, elas têm chances de serem emplacadas ou não? Já sabe que o Lúdio, que pediu vista justamente para estudar melhor a Previdência, elaborou aí 7 emendas, nenhuma vai conseguir de fato emplacar? Olha, eu quero lembrar que
A alíquota que foi proposta ontem, de isenção de até um teto, que é R$ 6.400, é fruto de um acordo que foi bastante debatido entre os deputados e o governo do Estado, e o MT-Prev. Então não foi, apesar da tramitação dessa proposta lá ter sido muito rápida, como criticou ontem o deputado Lúdio, a discussão é antiga. Então, por essa razão, eu não acredito muito que os deputados estejam dispostos a mudar a proposta, né? Porque ela já foi esgotada. Mas, hoje, como eu disse ontem, para ser coerente, às vezes a pressão, né, que se cria sobre os parlamentares, são muito sensíveis, dá resultado. Lembrando que, sem nenhuma desumanidade, nós estamos falando de 650 indivíduos, os aposentados e pensionistas, que hoje em Mato Grosso possuem doenças incapacitantes, num universo de quase 40 mil aposentados e pensionistas. O problema é o princípio, porque uma lei não vai valer só para esses, ela vai valer para sempre. E como eu disse, a tendência é que a cada ano aumente o número de aposentados e pensionistas em relação ao número de servidores da ativa. Por quê? Porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando, a qualidade de vida está melhorando, as pessoas estão vivendo mais, vão ficar mais tempo aposentadas. Um dia essa conta não fecha. No caso de Mato Grosso, já há um déficit da Previdência superior a 30 bilhões de reais. Já há um déficit. Essa é a grande preocupação, que o Executivo tem que ter, porque quando há um déficit, quando os próprios aposentados não conseguem arrecadar o suficiente para se pagarem, quem paga a conta é o contribuinte, é a sociedade, porque o governo precisa sacar dinheiro da fonte 100, o dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para asfalto, para a cultura, para as outras áreas, para cobrir este déficit, porque afinal de contas as pessoas estão lá, dependem desse salário para sobreviverem e não podem morrer à míngua, né? O Estado tem responsabilidade com elas. Então é preciso ter muita responsabilidade nessa discussão. É muito fácil fazer o discurso humanitário pelo apelo aos indivíduos que estão tendo que pagar. De fato, dói no bolso, mas se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco o Estado vai existir apenas para se pagar. Tudo que o Estado arrecada é para custear o Estado. E as ações efetivas que o Estado precisa prestar à sociedade não vão ter dinheiro para serem feitas. Professor Haroldo, vai vencer o populismo ou a administração pública? Eu só vou complementar a fala do Kleber, que eu acho que é importante, esse viés, né? Porque existem outras distorções, a meu ver, né? Outros gastos, outras mordomias, outros privilégios que não necessariamente, que comprometem o orçamento do Estado, que não necessariamente o custo da Previdência. A Previdência é importante, é um tema complexo, necessário, até porque vira uma bola de neve mesmo. Existem desdobramentos nos próximos anos, tanto é que já existe esse déficit de 30, quanto que você falou? Bilhões. 30 bilhões de reais, quer dizer, não é pouco, né? Pode aumentar isso, mas eu acho também que dentro dessa esteira toda de análise orçamentária, em que o orçamento do Estado está sendo sempre comprometido, nós temos que levar em consideração também os repasses aos poderes, os outros custos que o Estado tem, que, a meu ver, são extremamente desnecessários, né? Muito orçamento discricionário que pode ser quebrado, muita mordomia, muito privilégio, que, de certa forma, poderia ser cortado para minimizar a máquina pública e fazer com que ela funcionasse de forma mais lenta, mais tranquila, né? Mais tranquila e pudesse ser, sobretudo, mais justa para com o imposto que o contribuinte mato-grossense deposita mensalmente, recolhe mensalmente e não tem muitas das vezes a sua contrapartida à altura do que merece, né? Agora basta nos aguardar com relação a essa votação na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu não tenho bola de cristal, mas eu particularmente acho que o que deve prevalecer nisso, né, sobretudo, independente da vontade do governo, é o bom senso. Quem tem que sair ganhando desta luta toda, que já está sofrendo há um bom tempo com essa situação, são os aposentados e pensionistas que estão ali, né, assistindo isso de camarote há muito tempo, com o bolso vazio, sem ter condições, muitas vezes, de comprar remédio e sustentar alguns dependentes dentro de casa. Então, isso, para mim, é muito problemático e demorou muito, e vem demorando muito.
apesar do tema ter sido debatido profundamente, vem demorando muito para se achar uma solução justa nesse caso, e eu espero que realmente isso se desenrole hoje nessa votação na Assembleia. A questão é preocupante, de fato, né? Maior até, eu diria, com os servidores que têm algum tipo de incapacidade, até porque a lista, no caso da Previdência, dessas doenças incapacitantes, de fato, elas são preocupantes, requer muitos cuidados médicos, muitos gastos com medicamentos. Kleber, tem nessa lista aí tuberculose, tem câncer, tem esclerose, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso, hanseníase, Parkinson, cardiopatia. Veja, a gente, Luciana, descola um pouco o debate do lugar onde ele devia estar. O atendimento a qualquer pessoa, qualquer do povo, a esse tipo de situação de doença, devia estar sendo discutido no âmbito do SUS, não no âmbito da Previdência. Quem deveria dar saúde, especialmente para essas pessoas, garantir a medicação, garantir o tratamento, era o SUS. Mas como o SUS não faz e a pessoa acaba tendo que tirar do bolso para fazer, aí essa discussão é deslocada para outro local inadequado, porque o correto era discutir lá, né? Lembrando que, segundo eu apurei junto aos próprios deputados, conversei sobre esse assunto com a deputada Janaína, conversei com esse assunto sobre o presidente do MTPrev, ele tem um nome para mim estranho, deixa eu ver se eu lembro aqui. Esqueci também. Wellington, né? Parece o Wellington, mas tira o W, tira o W, é só Wellington. Ele, aliás, eu acho que vou até corrigir, nem é estranho, né? Estranho é o Wellington, né? Wellington Oliveira de Souza, né? Wellington, sem o W. E desses 650 indivíduos, pessoas, né? Que hoje estão classificadas como portadores de doenças incapacitantes, 90% já conseguiu na justiça o direito adquirido de continuar não pagando, os 14%, sobre o teto, né? Então, é uma discussão com impacto mais futuro do que atual. E só para dar um número correto em relação ao déficit, o Wellington que me passou isso, é um déficit atuarial. Que é essa discussão atuarial? Você projeta os próximos 75 anos, com o que você está arrecadando e com o que você está gastando mensalmente. No final você tem o resultado, positivo ou negativo. No caso de Mato Grosso, antes da reforma, ele estava em 66 bilhões, depois da reforma, porque aí você tirou um monte de obrigações, ele caiu para 24 bilhões, mas ainda é algo assim que eu, como cidadão, nem consigo dimensionar quanto dinheiro é isso. É muito dinheiro. E aí, se a gente lembrar também uma questão importante do plano de saúde dos servidores, a situação é sempre precária. Será que esse servidor aposentado, com doença incapacitante, consegue encontrar toda a assistência devida através do plano de saúde? Já houve aí um escândalo em relação, né, o MT Saúde, é isso? MT Saúde. E aí? E fica essa questão preocupante mesmo, porque 14% dói demais no bolso de quem tem muito custo com remédios, com médico, com tratamento de saúde. Muitas vezes, algumas doenças são em razão da sua atividade. Não todas, sabemos, mas existe também essa parcela, viu? Olha, neste momento eu vou ler algumas mensagens sobre este assunto. Uma pergunta importante aqui, viu, do telespectador. Bom dia, bancada. Esse rombo na Previdência dos servidores públicos é culpa dos servidores ou dos políticos corruptos que saqueiam tudo que coloca à mão? Bom dia, não concordo com a isenção total, mas sim uma taxa justa. E aí, senhores, dois questionamentos importantes, né? O primeiro deixou claro exatamente aquilo que eu trouxe em cima do meu comentário, da minha análise sobre a matéria. Ou seja, existem outras distorções, outros excessos que necessariamente não são esses, né? Não é o aposentado e pensionista que, de certa forma, compromete o orçamento do Estado. Longe disso. Longe disso. Nós temos outros privilégios, outras mordomias, né, que são completamente desnecessárias há anos aqui em nosso Estado, que são repassados por meio de duodécimos a poderes, né, e que realmente, aí sim, eu posso dizer para você que ajuda a comprometer o orçamento do Estado e fazer com que a máquina pública fique cara desse jeito. É inadmissível você ter verbas indenizatórias, VIs, de R$65 mil. Isso é um exagero, né? Auxílios e penduricalhos espalhados por todos os poderes.
Se você começar a cortar exatamente nos poderes todos esses excessos e privilégios, certamente melhora um pouquinho. Bom, gente, olha só. Vamos ter então a definição da Previdência hoje ainda na Assembleia Legislativa, pelo menos a primeira votação, tá? Talvez isso se arraste até para a semana que vem, porque vai para depois da votação de hoje, da primeira. Acredito que ninguém deva pedir vista novamente, né? Até porque os servidores têm pressa, mas enfim. Aí depois vai para a CCJ. Poder pode, mas existe meio que um acordo lá na L para poder findar logo, porque senão... Sangra mais, né? Fica sangrando, aí um pede vista, outro pede vista, aí mais 24 horas, e aí mais uma semana e mais um mês, né? E tem CCJ ainda para... E o texto da Previdência, certo, Kleber Lima? Lembrando só que depois de vencida essa etapa legislativa e sancionado pelo governo, tudo está indicando que nós teremos um embate jurídico, porque essa não é a proposta aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência, né? Que é outra dimensão da briga. Vai parar lá em cima, né? Vai parar lá em cima. Isso provavelmente vai parar no Supremo. Provavelmente, tudo indica. Olha só, gente, para encerrar esse assunto aqui, tem muita coisa para a gente falar, vou ler a última mensagem sobre esse assunto e você fica pensando aí, fica refletindo a respeito, viu? Bom dia, bancada. 14% é uma guilhotina na cabeça do servidor. Políticos, quando adoecem, são salvos pelo Sírio-Libanês e Albert Einstein, enquanto aqui, uma miséria. Pois é, isso dói mesmo, eu entendo você e, de fato, né, o brasileiro se sente sempre assim. Você que trabalha tanto, paga impostos onerosos, muitas vezes não consegue lá na ponta ter aquilo que você merece e sabemos que uma outra parcela pequena da qual nós sustentamos, de fato, né, tem todas as benfeitorias. Pois é, mas mudando de assunto agora, vamos falar da Lei Maria da Penha, sim, e por quê? Por dois motivos, né, gente? Em agosto, celebra 15 anos desta legislação que, de acordo com muitas instituições que representam essa causa, existem sim avanços e, de outro lado também, infelizmente, como assistimos todos os dias, a violência contra a mulher ainda continua e Mato Grosso figura em cenário nacional justamente por uma agressão à mulher com a ex-esposa do vice-governador Pivetta. Vamos entender então aí na reportagem do Luiz Vieira um pouquinho mais sobre toda essa ponderação, essa reflexão a respeito da Lei Maria da Penha. Roda aí. Mês de agosto, estamos em meio à campanha Agosto Lilás, que trata do combate à violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, e o dia da Lei Maria da Penha completa neste ano 15 anos, nesse dia 7 de agosto, no sábado, mas infelizmente ainda estamos muito distantes de poder comemorar os índices relacionados à violência contra a mulher e também aos índices de feminicídio, que são, infelizmente, ainda assustadores aqui no estado. Sobre este assunto, sobre a Lei Maria da Penha e também os últimos casos, né, que têm sido registrados aqui no estado, principalmente em Cuiabá, eu converso com a defensora pública Rosana Leite, que é também coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher. Doutora, o que representa nesse momento essa data, né, especialmente aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, com os índices que a gente tem observado? Sim, agosto tem uma representatividade muito grande para as mulheres, justamente pelo que você falou, pelo aniversário da Lei Maria da Penha. Estamos completando 15 anos, é uma lei muito importante, mas é uma lei que não foi estruturada ainda como nós gostaríamos. Os legisladores e legisladoras pensaram muito bem na Lei Maria da Penha, ela tem políticas públicas ainda que não foram implementadas, mas sem dúvida é um enfrentamento diário, não houve aumento da violência. Eu entendo, a meu sentir, que a violência ainda é a mesma, nós não conseguimos diminuir, porque a cada ano, se nós formos olhar a estatística, há uma tímida diminuição, um tímido aumento, então nós não podemos falar que houve aumento ou diminuição das estatísticas. A meu sentir, a violência ainda é a mesma. Quanto mais a mulher vem ocupando espaço na sociedade, mais ainda existe essa recusa por parte de grande parte dos homens de ter essa aceitação, e com isso a violência acontece.
A rede de proteção a mulheres é uma política trazida pela Lei Maria da Penha no artigo 8º, mas quisera o sistema de justiça, quisera as leis tivessem o condão de quebrar o patriarcado, o machismo estrutural que nós vivemos. Nós temos que quebrar paradigmas dentro da sociedade para de fato diminuir. A lei é efetiva, ela é eficaz, ela é mais um instrumento de proteção, mas ela não tem esse condão de retirar o machismo estrutural que nós vivemos. Nós precisamos de muito mais, nós precisamos de muito mais trabalho. Divulgar a lei é importante, segundo o IPEA, é uma das leis mais conhecidas no país, 98% da sociedade conhece ou já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Então, de fato, é uma lei bastante divulgada, mas precisamos divulgar para as mulheres os seus direitos, divulgar que é uma lei efetiva, eficaz, que as medidas protetivas de fato protegem a mulher, mas desde que nós tenhamos conhecimento de tudo o que se passa com essa mulher que está sendo vítima. Recentemente a gente teve o caso envolvendo o vice-governador Otaviano Pivetta, denunciado por agressão contra a companheira, a advogada Viviane Cristina Kawamoto Pivetta, que primeiro teve uma mudança de versão e depois ela apareceu novamente denunciando o caso, dizendo que inclusive teria sido forçada a tentar maquiar a história. Agora, a Defensoria tem também um trabalho nesse sentido. Agora, recentemente, um grupo de defensoras aqui de Mato Grosso, também de Santa Catarina, pediu aí maior rigidez por parte do governador de Santa Catarina na apuração desse fato, né? Sim, nós, defensores e defensoras, promovemos os direitos humanos no país. E nunca se falou tanto em violência contra a mulher e nunca se entendeu tanto que essa violação se constitui em violação aos direitos humanos. Então, nós estamos tratando de uma violação aos direitos humanos das mulheres. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de vulnerabilidade. Então, as mulheres estão em vulnerabilidade. Neste caso específico, nós estamos falando de uma autoridade importante no Estado. Então, nós pedimos essa apuração justamente porque houveram mudanças de versão, ficamos preocupados também com os direitos humanos das mulheres serem desrespeitados e com a vulnerabilidade que essa vítima se encontra. Então, esse foi o condão, essa foi o motivo, foi a finalidade do documento, saber pedir que a lei seja igual para todos e todas e que haja uma apuração neste caso, já que o crime aconteceu em Santa Catarina, então lá será apurado. Então fizemos esse pedido ao governador do estado e ao secretário de Segurança Pública. Tivemos também um outro caso recente que um jornalista, o Muvuca, tentou matar a ex-companheira e tirou a própria vida. As ações de combate, também de reforçar as mulheres que elas devem, né, denunciar para que tenham coragem, é justamente para que não chegue a algo agravante, né, como esse que quase tirou a vida, infelizmente não, dessa vítima. Os feminicídios, eles têm acontecido após delitos menores dentro do ambiente doméstico familiar. Por isso que nós falamos que todo delito, ainda que se ache pequeno dentro de casa, não pode ser naturalizado. Todo delito dentro de casa cometido contra uma mulher é grave, porque pode redundar em um feminicídio, pode redundar numa lesão corporal grave. Então, os feminicídios, eles são delitos anunciados. Então, nós temos que tomar cuidado. Ao menor sinal de uma violência em casa, não falo só violência física, qualquer violência. Nós tivemos a novel aprovação do delito de violência psicológica. Então, qualquer violência a que a mulher se sinta inserida naquele momento, humilhações, constrangimentos, violência física, psicológica, qualquer violência, ela deve buscar lavrar um boletim de ocorrência, sair daquele relacionamento tóxico, abusivo, porque pode ficar pior e para que ela também tenha uma vida melhor no futuro. Por isso que eu digo, por todo esse histórico, por toda essa historicidade que eu já presenciei, pelo patriarcalismo que nós vivenciamos, que eu sempre darei crédito à palavra da mulher. Certo. Obrigado, doutora Rosana, pelas informações. Bom, e é isso então. Dia 7 de agosto agora, comemorados aí os 15 anos da Lei Maria da Penha e que também fica de reflexão para os avanços e também o que ainda não avançou, né, e que se espera da justiça para que se tenha também por parte da sociedade maior consciência em relação a esses índices que continuam assustadores e que cada vez mais tem a necessidade de que sejam mudados para que as mulheres principalmente tenham uma vida mais digna e para que não sejam ainda mais, né, vítimas de tantos casos trágicos como a gente tem observado. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Olavo, Luiz Vieira para a Notícia de Frente.
Ok, obrigada, Luiz. Olha, antes da gente comentar sobre isso, eu preciso dizer aqui, viu? Rosana Leite é uma grande defensora das mulheres, representa com maestria essa causa tão importante há muitos anos já. Rosana Leite é defensora pública, ela coloca ali o sangue, a alma dela nesta causa. Eu nunca, jamais ouvi alguma mulher que sofreu algum tipo de agressão se sentir desprotegida pela Rosana Leite, viu, Kleber, viu, professor? Não poderia deixar aqui de também parabenizar a Rosana Leite por 15 anos da Lei Maria da Penha, porque ela, se dependesse dela, a lei, de fato, era 100% aplicada e com muita efetividade, né? Agora, falando sobre esse assunto ainda, eu já gostaria de trazer aqui para você, em primeira mão, uma notícia que você vai refletir aí, com certeza também, não vai achar nada positivo para ninguém, viu? Nem para a sociedade, nem para os envolvidos. E é um destaque do portal Gazeta Digital. Olha só, gente. É o efeito do caso Piveta. O governador cancela inauguração do núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica em Lucas do Rio Verde. O governador Mauro Mendes cancelou então essa inauguração que aconteceria hoje lá no município. E qual é o motivo? O motivo é o fato de que Piveta é ex-prefeito de Lucas e tem uma relação de anos em Lucas do Rio Verde. Inclusive, ele faz questão de participar de tudo aquilo que acontece de novo lá no município. E aí eu pergunto para vocês, professor, vou começar por ti agora, né? Ex-prefeito do município de Lucas do Rio Verde, nós estamos aqui comemorando, né, os efeitos da Lei Maria da Penha e sabemos que é preciso mais efetividade ainda. E aí o governo de Mato Grosso tinha algo muito assertivo, a Delegacia da Mulher lá no município, que foi cancelada no momento justamente por conta de Piveta, que está envolvido num quadro de agressão. Não cabe, né? Não cabe a participação dele exatamente num evento importante como esse. Eu acho que o governador não teria motivo algum para poder, até porque a cidade é muito maior do que necessariamente Otaviano Piveta, isso é fato. E a população precisa de uma delegacia dessa, precisa de uma instituição dessa que é protetiva, sobretudo, né? É importante ressaltar a importância da Lei Maria da Penha, né? Uma lei criada e sancionada pelo ex-presidente Lula, que tem repercussão internacional, né? E que realmente é muito importante em todos os sentidos. Hoje nós temos aí mulheres que estão cada vez mais num processo evolutivo, sem dúvida alguma, participando mais, falando mais, reclamando mais, e isso é muito importante, né? Subindo na escala das classes sociais, as mulheres das classes média, principalmente, classe média alta, realmente fazendo o seu boletim de ocorrência, fazendo a sua reclamação, o que é muito importante. Esse caso específico do Piveta, eu acho que é emblemático e nos traduz exatamente esta situação. Alguém que tentou resgatar, na maioria das vezes é a mulher que tenta resgatar um casamento, tenta resgatar uma possível desconstrução familiar, né? Ela tentou isso, viu que não conseguiu e aí definitivamente decidiu acabar com o casamento e apontar novas agressões que Otaviano Piveta havia cometido durante os anos de relacionamento. É um problema sério, é ruim, principalmente para os filhos, né, que tem que vivenciar uma situação como essa, e pior ainda para a situação que ganha desdobramentos terríveis por conta exatamente dessa contratação de um marqueteiro por parte do Otaviano Piveta, para que possa desconstruí-la, né? Dizer que ela tem problema com remédios, que ela tem problemas com álcool, onde eu acho que seria muito mais fácil assumir o erro, né? Arcar com as consequências daquilo que cometeu, do que necessariamente ter uma atitude como essa. Kleber Lima, você que é o marqueteiro aqui principal de Mato Grosso, dessa bancada aqui, diz uma coisa para mim, é assertivo isso, essa postura do governo de Mato Grosso? Afinal de contas, é um instrumento importante para o município e foi cancelado por enquanto. O aniversário de Lucas do Rio Verde foi ontem, né? Ontem, dia 5, inteirou 33 anos de emancipação política. A ida inicial do governador estava programada para ontem lá. O Otaviano Piveta foi prefeito de Lucas do Rio Verde por 3 mandatos. É uma pessoa importante na cidade. Ele e o Marino Franz são considerados os 2 maiores prefeitos da história da cidade, que transformaram Lucas do Rio Verde de um assentamento rural a o melhor PIB do Brasil, né? Melhor qualidade de vida,
uma cidade que cresce a taxas asiáticas, com apenas 33 anos, já é uma das referências não só de qualidade de vida, mas de pujança econômica do Brasil e do mundo, pelo trabalho dele, 3 mandatos, de 6 ou 8 prefeitos que teve até hoje no município, e do Marino França, que também foi prefeito 2 vezes, e o atual prefeito, Miguel Vaz, foi vice do Otaviano no último mandato dele, e também produtor rural e do mesmo grupo. São pioneiros, né? Todos eles pioneiros. Cidade que cresce e com essa agora movimentação de ferrovias, né? Não só uma, mas a Ferronorte chegando até lá e a Ferrogrão também, e a outra, a Norte, que sai a partir de Sinop, Lucas, vai explodir. Anotem esse nome, quem tiver idade para investir uma vida num lugar de prosperidade, ali Lucas, Nova Mutum, Sorriso e as cidades do entorno. Isso é um fato. O outro fato, assim, já tinha havido uma primeira mudança de data da ida do governador por razões que não guardavam nenhuma relação com o caso do Otaviano Pivetta, porque foi até antes dele se tornar conhecido, né? E agora houve de novo. Eu não sei se foi por essa razão. Eu sei que se tivesse a inauguração hoje, seria um momento muito constrangedor para todos os envolvidos, para o governador, para o vice-governador, indo ou não indo à cidade. Só o fato de não ir à sua cidade, uma cidade na qual ele é um protagonista importante de tudo isso, por essa razão do escândalo que se criou, já é algo absolutamente constrangedor. E também para o Miguel, que é o prefeito, né, e de ter que lidar com isso. Enfim, é uma situação que exige ainda, eu acho que prudência, calma, para que se esclareça, né, com profundidade. Não retiro absolutamente nada do que eu já disse sobre os erros de condução desse caso. É um caso que aconteceu lá em Santa Catarina, no âmbito familiar, que ganhou as páginas dos jornais, veio parar no gabinete do governador, envolveu secretária de Estado, envolveu o advogado íntimo do governador. Agora, com esses fatos novos, envolve coisas suspeitas, né, de um cartório, o cartório que atende a empresa, mas é em Santo Antônio. Quer dizer, não parece uma história sustentável. Ela tem muitos detalhes que depõem contra o Otaviano Pivetta, infelizmente, e isso me parece que muito por erro de condução de quem está assessorando ele, porque o Pivetta mesmo não veio a público ainda. Ele Exatamente. Não falou nada, né? Então, assim, a gente precisa... eu ontem li aqui, a gente tratou desse assunto, que foi o posicionamento da deputada Janaína. Eu acho que é preciso a gente entender um pouco isso também, né? O que está acontecendo que pessoas que normalmente vêm com muita ênfase e tal, estão tendo um cuidado especial nesse caso. É só porque o Otaviano é uma pessoa poderosa ou porque tem muitos pontos que ainda não foram suficientemente esclarecidos nisso. Eu recomendo prudência, acho que é um erro partirem para cima da moça, é uma segunda agressão para cima dela, é uma violência o que estão fazendo com ela. Se foi revelado que ela toma remédio, então assim, se ela toma remédio, é uma pessoa que precisa de cuidado, ela precisa de cuidado, né? E não de ser agredida, exposta da maneira que está sendo, por quem está com essa responsabilidade de esclarecer os fatos. Estão apagando gasolina com fogo e isso só vai queimar mais gente. Bom, agora eu vou para a sua opinião aqui. Bom dia, bancada. Meus queridos, temos que colocar essa lei Maria da Penha para funcionar de verdade, deixar de passar a mão na cabeça dos infratores e ver a moeda dos dois lados, colocar na cadeia o rico e o pobre com o mesmo tipo de pena, sem regalias. Deveu? Vai pagar. Retirar essa maldita fiança que beneficia sabe lá quem. Tem que rever o Código Penal. Difícil, né? Mais uma aqui, bola fora
esse era o momento para o Mauro persistir na inauguração da delegacia e se isentar da situação com Pivetta. Nada a ver. Não estou condenando Pivetta e sim desvinculando uma coisa da outra. É o Gilson Alves. Obrigada aí pela sua participação. E olha só, gente, vamos encerrar esse assunto aqui sobre a agressão das mulheres, até porque nós vamos voltar a falar sobre este tema tão delicado, que infelizmente precisa de fato de um empenho de toda a imprensa e sua também, porque é algo que precisa acabar. Começa desde a educação básica, viu? Incluindo isso, que não pode bater em mulher. Aliás, a violência nunca é bem-vinda, mas infelizmente a mulher ainda é alvo, uma grande covardia. E depois que uma mulher é agredida, vem todo aí um desmantelamento social e emocional. Vamos dar um basta nisso. E você que está aí me ouvindo é que pode ajudar de uma forma ou de outra. Bom, vou chamar um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.